Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para o dia 101 de 365 dias, fazendo um vídeo por dia. Beleza? Então, vão ser 265 histórias. Vamos começar. Cara, qual que é o título desse vídeo? Deixa eu dar uma olhada. O que define uma pessoa fora da curva? Então eu comecei a me perguntar isso. Por quê? Porque eu observei que tinham pessoas que chegavam a um objetivo, por exemplo, sei lá, dar certo em um negócio, e tem pessoas que naquele mesmo negócio não dão certo. Tem pessoas que explodem, tem pessoas que são pontos fora da curva. E por que essas pessoas explodem mais rápido do que as outras? Por que pessoas explodem e outras não? E por que essas pessoas são tão fora da curva e outras pessoas são tão medianas? E eu comecei a perguntar, será que é tão injusto assim? Ou será que, cara, na verdade, isso é mais justo do que parece? E, tem pessoas que dão muito certo em lançamentos, cara, muito mais rápido, com a mesma metodologia ali. E tem pessoas que, cara, não dão certo, que fazem de tudo, mas não acontece o negócio. E por que isso acontece? O que define uma pessoa fora da curva? Será que pessoas realmente vão ser fora da curva e outras pessoas nunca vão ser fora da curva? E a resposta é: depende. Por que depende? O que define uma pessoa fora da curva? Cara, são várias coisas. Tem variáveis que são intrínsecas, como a inteligência. Então, sem querer, por exemplo, cara, tem uma coisa que às vezes não dá pra mudar. Sacou? Na verdade, não, dá pra mudar sim. A inteligência, ela é moldada, eu vou dizer. Mas tem pessoas que sim, vão nascer com a inteligência fora da média. E tem pessoas que vão nascer com a inteligência menor, com a inteligência normal, a mediana. Mas esse não é nenhum dos principais, cara, que define um ponto fora da curva. Cara, esse é um dos fatores que define um ponto fora da curva, mas não é o principal. Sabe por quê? Porque, cara, ninguém nasce bom. E isso começou a minha reflexão. Cara, ninguém nasce bom. Então, peraí. Se ninguém nasce bom, por que, por exemplo, vamos botar um exemplo de uma pessoa. Por que o Érico Rocha, ele virou um ponto fora da curva? Um ponto fora da média. Por que isso aconteceu? Porque, vamos dizer, o Érico Rocha não é um gênio, correto? Então, nós já tiramos os fatores de inteligência, que tem uma certa influência, mas não é o principal. Por que ele deu certo? Então, vamos voltar um pouco no tempo. O Érico Rocha trabalhou em uma empresa onde ele, cara, trabalhava na Alemanha, ele aprendeu a ser muito assertivo na comunicação, ele aprendeu, cara, a como trabalhar de maneira eficiente. Cara, ele aprendeu muita coisa sobre disciplina, ele fez, cara, depois disso, cara, ele aprendeu realmente a trabalhar, porque o trabalho lá, cara, era muito pesado, o chefe dele era muito duro com ele. E ele aprendeu a ser duro, cara, o comportamento dele foi moldado naquele tempo, né? E o que aconteceu depois, cara, ele se desenvolveu muito pessoalmente, então ele fez diversos cursos de desenvolvimento pessoal e aquilo fortaleceu ainda mais ele. Então, aquilo ajudou ele no desenvolvimento pessoal dele, no conhecimento que ele tinha. E depois disso, cara, isso se refletiu em outras áreas da vida. E aí que o jogo começa. Aquilo se transformaram em princípios de vida do Érico Rocha. Princípios que ele segue. Assertividade, honrar a sua palavra, consistência. Sacou? Então, isso são coisas que treinaram e moldaram o comportamento do Érico Rocha. Foram experiências que ele passou. Então, ele começou desse ponto. E ele foi depois disso, aí que começa a parte do dinheiro. Vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Depois disso, fórmula de lançamento. E ele deu mais certo que a média. Porque ele já tinha um background muito grande. Então, ele conseguiu dar mais certo.
Ele conseguiu gerar resultado mais rápido por causa desses princípios, desse comportamento, dessas experiências que ele já tinha e o conhecimento que foi adquirido daquilo. Ele intensificou, e intensidade distorce tempo. Sacou? E agora, voltando aqui na pergunta. O que define um ponto fora da curva? E aqui, cara, aqui você começa a enxergar a resposta do que define um ponto fora da curva. Por quê? Cara, você começa a perceber que o Érico Rocha passou por diversas coisas que fizeram ele ter resultado mais rápido. Quando ele começa a entender, quando você começa a entender esses fatores, você consegue gerar resultado mais rápido. E o que define o resultado, Venâncio? O que define um ponto fora da curva? Aqui vem a real questão. Cara, comportamento. Conhecimento, cara. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce com comportamento. Ninguém nasce bom, a pessoa se torna boa. Sacou agora? Então, conhecimento. Se uma pessoa chegou num certo nível de resultado, foi porque ela adquiriu um conhecimento para chegar naquilo. E ela não começou sabendo. Então, ela teve que começar do zero. Estudar pra caramba. Trabalhar pra caramba. Princípios a ser seguidos, comportamento, comprometimento, consistência, resistência. Foram determinados fatores que fizeram ela chegar nesse nível. Experiências que ela teve, que moldaram parte desse resultado que ela chegou. Então, cara, comportamento. O comportamento que a pessoa tem define muito o resultado dela. Se ela tem um comportamento de pessoa vitimista e ela não desenvolveu essa parte dela, ela vai sofrer as consequências. Se ela tem um comportamento de não pagar o preço, de não ser uma pessoa comprometida, ela vai pagar o preço também. Ela vai gerar menos resultado. Então, grande parte do resultado tem a ver com esses fatores. E muitas pessoas geram mais resultado do que as outras porque elas têm instalados esses princípios, esses comportamentos, essas experiências. E se você conseguir instalar essas coisas, mas não só isso, o conhecimento prático também e o conhecimento teórico, o conhecimento prático, né? A prática, cara, você conseguir instalar essa prática também. Então, o conhecimento, você desenvolver essa parada, isso vai começar a gerar resultado igual. Por quê? Isso que gera a diferenciação. Então, você pode se tornar uma pessoa boa. E só depende desses fatores. Obviamente, cara, pessoas vão ter mais vantagens, por quê? Porque ela já tem outros fatores que indiretamente estão ligados com isso. Então ela não começou do zero. Pelo menos naquela área. Mas quando ela começou a desenvolver cada fator, ela começou do zero. Então, cara, é possível se tornar um ponto fora da curva. Mas é preciso desenvolver essas coisas para você se tornar um ponto fora da curva. E essas são algumas das coisas, cara, para você desenvolver um ponto fora da curva. E eu acho que isso faz parte, cara. Porque muitas pessoas não têm resultado porque elas não estão fazendo as coisas certas, porque elas não sabem qual é realmente o certo a se fazer. E quando você não entende qual é o certo a se fazer, o que acontece é que, basicamente, você vai cometer erros. Então, eu acho que é mais ou menos essa sacada aí. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.